Tá ok? Então, convido você para fechar os olhos e vamos falar com Deus para a gente iniciar, tá bom? Peço que os microfones fiquem desligados, mas no momento que você quiser falar, quiser fazer uma pergunta ou um comentário, fique à vontade, tá? O Zoom tem o recurso de levantar a mão. Aí nas opções tem levantar a mão. Se você fizer isso, vai aparecer aqui para mim e eu vou dar a palavra para você. Se não, você abre o microfone e chama, que aí eu dou a palavra logo em seguida. Tá bom, meus amigos? Entendido isso? Então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite. Muito obrigado porque hoje temos vários amigos que estão acompanhando essa aula. Louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor porque o Teu Espírito tocou no coração deles e eles aceitaram o Teu convite e por isso estão aqui. E nós estamos aqui com o propósito de estudarmos juntos a Tua Palavra, de entendermos especialmente as profecias de Daniel, e nós pedimos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, o mesmo Deus que inspirou os profetas, inspirou o profeta Daniel, nos dê entendimento da Tua Palavra nesse momento, nos ajude a compreender tudo que vamos estudar aqui, tudo que o Senhor nos revelou por meio dessa profecia, que possamos compreender e que esse entendimento da Tua Palavra, meu Deus, seja proveitoso, seja edificante para a nossa vida espiritual, para a nossa fé, e que nós saiamos daqui, meu Deus, no final dessa aula, todos nós estejamos cheios do Teu Santo Espírito, fortalecidos pela Tua Palavra, e todas essas bênçãos, meu Deus, nós pedimos humildemente, sabendo que não merecemos nada. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos por todas as tuas bênçãos, especialmente pela vida e pela saúde. E aproveitando também, pedimos perdão dos nossos pecados. Tudo isso nós pedimos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou compartilhar o slide. Nós vamos dividir em duas partes, tá? O estudo de hoje, porque foram 2 capítulos. Na verdade, foram 3 capítulos. Essa semana, né? O capítulo... Agora não lembro o número. 6, 7, 8, se eu não me engano. O primeiro, que foi só um dia, eu enviei no sábado lá no grupo, foi esse aí, ó. Profecia Confiável, Alexandre o Grande. E ele já vai servir de uma introdução para o próximo estudo, tá? Que foi o capítulo maior, que foi enviado durante a semana lá no grupo da classe bíblica A Verdade, módulo 3. Ok? Então, semana passada o professor Dácio estudou com vocês a profecia de Daniel, capítulo 8. E essa profecia ela vai ser concluída hoje, tá bom? Então, só recapitulando aí o que nós já estudamos até aqui. Nós estudamos a profecia de Daniel 2, onde Nabucodonosor teve um sonho, né? E nesse sonho ele viu essa estátua aí, que tinha partes diferentes, né? Com metais diferentes, e nós entendemos o significado desse sonho, né? Depois estudamos a profecia de Daniel 7, onde Daniel, em uma visão, viu 4 animais diferentes, cada um com sua característica, e nós entendemos que a profecia de Daniel 7, a profecia de Daniel 2 é repetida em Daniel 7 e é ampliada. É assim que Deus trabalha, né? Ele repete a profecia e na profecia seguinte essa profecia é ampliada, ou seja, Deus dá mais detalhes, mais informações, ok? E aqui em Daniel 7 entra um novo elemento, né, que é o chifre pequeno, que nós falamos bastante sobre ele nas aulas anteriores e vamos falar hoje também. E na quinta passada, o professor Dácio estudou com vocês Daniel 8, onde fala da visão do carneiro e do bode, né? O carneiro com 2 chifres, o bode com um chifre grande, né? Um chifre notável, que depois esse chifre se quebrou
e dali saíram 4 chifres, ok? E aí o professor Darcio explicou o significado dessa visão para vocês. E o próprio capítulo nos dá a resposta, né? Daniel 8,16 diz: E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Deus ordena ao anjo Gabriel que desse, né, a Daniel o entendimento daquela visão. Então, Gabriel explica: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Veja, Daniel capítulo 8, ele também repete a profecia que começa lá em Daniel 2, Daniel 7, e ele amplia mais essa profecia, né? Só que, diferente de Daniel 2 e 7, aqui já não entra a Babilônia, né? Babilônia não aparece nessa profecia. Por quê? Porque aqui Babilônia já tinha passado, né? Na verdade, não tinha passado, né? Estava para passar, tá? Porque Daniel 8:1 diz que Daniel teve essa visão no 3º ano do reinado do rei Belsazar, que foi o último rei da Babilônia. Mas Deus, então, deixa a Babilônia de lado, porque estava para passar, e ele começa a partir da Medo-Pérsia, ok? E esse capítulo ele vem falando sobre essa particularidade dessa profecia de citar que o bode tinha um chifre grande entre os olhos e que esse chifre grande entre os olhos era o primeiro rei da Grécia. Isso aqui é muito interessante. Eu falei lá na primeira aula que em profecia escatológica, né, as profecias que falam do tempo do fim, se aplicam ao tempo do fim, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse, dificilmente uma profecia, um símbolo vai representar uma pessoa. Por exemplo, o chifre pequeno não representa uma única pessoa, mas sim um poder. Aqueles 10 chifres do animal terrível e espantoso não representam 10 pessoas, mas sim 10 poderes, 10 nações, 10 reinos, tá certo? Então, dificilmente um símbolo na profecia vai indicar uma pessoa, mas nesse caso é uma exceção, porque esse chifre grande entre os olhos, diz aí, o próprio anjo Gabriel diz que seria o primeiro rei. E realmente o primeiro rei da Grécia, do reino da Grécia, do Império da Pérsia, foi um rei notável, porque Alexandre o Grande foi um dos maiores estrategistas militares que já existiu. E ele conseguiu, num período muito curto, conquistar o mundo, né? E aí está a imagem de Alexandre o Grande, que na profecia de Daniel 8 é representado por esse chifre grande entre os olhos, esse chifre notável. E aí o livro vem trazendo uma informação bem interessante de que Flávio Josefo, um historiador judeu, escreveu que no seu livro, né, A História dos Hebreus, ele escreveu que Alexandre o Grande ele teve o conhecimento dessa profecia e ele entendeu que essa profecia de Daniel 8 estava se referindo a ele. E depois realmente a profecia se cumpriu, conforme estava escrito. Claro, Deus sempre cumpre a sua palavra. Tudo que Deus fala acontece. Por quê? Porque Deus sabe o futuro, Deus conhece todas as coisas. Então, ele mostra lá argumentos, né, de que Alexandre o Grande realmente teve contato com essa profecia e ele se reconheceu nela. Ele entendeu que esse chifre grande simbolizava ele mesmo. Olha só que interessante, né? E depois aquilo se confirma, tá? Então, é incrível, né? Você ver como Deus é
é perfeito, né? Como Deus é poderoso. E essa é uma das maiores evidências de que o nosso Deus é um Deus verdadeiro e de que as profecias são verdadeiras. O Valões disse aqui, da mesma maneira que Ciro na invasão da Babilônia. É isso mesmo, Valões. Ciro também, provavelmente, ele conheceu a profecia, não sei se antes, mas depois, com certeza. Com certeza, Daniel deve ter mostrado para ele, porque, para quem não sabe, o profeta Isaías, 150 anos antes, pelo menos, ele profetizou a existência de Ciro e disse que Ciro seria um instrumento de Deus, um instrumento de justiça para castigar Babilônia e que ele venceria a Babilônia desviando o curso do rio Eufrates. E realmente isso aconteceu. Incrível, né? Como Deus é perfeito. Então, essa é uma das grandes provas, meus amigos, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas os críticos, como já dizem, eles sempre criticam, né? Então, os críticos diziam que a profecia de Daniel 8, ela foi escrita depois já que aconteceu, o que não é verdade, né? Daniel escreveu no tempo dele, e Daniel viveu no tempo da Babilônia, ele pegou o reino da Babilônia e pegou o início do reino da Medo-Pérsia. Então, ela foi escrita antes de acontecer. E aí, meus amigos, continuando, Daniel 8, 9 a 12, diz assim, ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Veja, novamente aparece a figura do chifre pequeno, que já apareceu lá no capítulo 7 de Daniel. E aí, ele dá algumas características desse chifre pequeno. Nós já identificamos em Daniel 7 e 8, mas nós vamos só relembrar aqui. Olha só as coisas que o chifre pequeno faria, segundo esses versos que nós acabamos de ler. Ele cresceu até atingir o exército dos céus, ou seja, Roma passa de um ataque horizontal, no caso Roma civil, né? E porque ela invadiu, né? Conquistou várias nações. Esse foi um ataque horizontal. E Roma agora passa a fazer um ataque vertical, ou seja, ela vai atacar a Deus, tá? Ela cria esse poder que vem de Roma, né? Cresce até atingir o exército dos céus. Outra coisa, engrandeceu-se até o príncipe do exército. O príncipe do exército é Jesus. Então, esse poder político e religioso cresceria, se engrandeceria até ao príncipe do exército, ou seja, até o Senhor Jesus Cristo. Dele, de Jesus, tiraria o sacrifício diário, ou seja, tiraria de Jesus o ministério como sacerdote, seu ministério como sacerdote. Então, foi assim que esse poder cumpriu essa profecia, atacando o ministério de Jesus como nosso sacerdote. 4, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, aqui está falando que esse poder atacaria o santuário celestial, a morada de Deus, onde Deus habita, onde está o seu trono. Então, ao atacar o ministério de Jesus como sacerdote, eles também estavam atacando o santuário celestial. E número 5, e deitou por terra a verdade, ou seja, a verdade que está na palavra de Deus. Deus tem ali na Bíblia a sua verdade, né? O evangelho verdadeiro. Eu sempre uso o seguinte, a Bíblia contém o evangelho que salva e a verdade que liberta. Então, essa verdade que liberta foi deitada por terra por esse chifre pequeno, por esse poder político e religioso que nós já identificamos como sendo a Igreja Romana.
Como aprendemos em Daniel 7, esse chifre pequeno, ou rei de feroz catadura, como diz lá em Daniel 8, 23, representa Roma em suas duas fases. Meus amigos, só um minuto, tá? Ok, meus amigos, voltando aqui, desculpa. É o meu filho pequeno, tem 2 aninhos só. Então, voltando aqui, como aprendemos em Daniel 7, esse chifre pequeno, ou rei de feroz catadura, como ele é chamado no capítulo 8, o chifre pequeno, quando o Gabriel dá a interpretação, né, da visão, ele chama o chifre pequeno de rei de feroz catadura. Catadura é um semblante, é a expressão do semblante, do rosto. Né? Então, seria um rei de feroz semblante, né? Uma cara fechada, feroz. Tá? Então, nós vimos que esse poder representa Roma em suas duas fases, a fase pagã ou civil, né? O poder civil, e a sua fase papal, que aí passa a ser não somente o poder civil, ou o poder político, mas também um poder político e religioso. Ok? E aí, quando nós vamos para Daniel, cadê? Daniel, capítulo 8, os últimos versos, desculpa, verso 24 e 25, nós encontramos mais algumas características desse rei de feroz catadura, que é o chifre pequeno. Olha só, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Isso aqui é interessante porque Roma papal, o poder papal, não tinha o poder político, ele tinha o poder religioso, mas ele se juntou ao Estado e então, quando ele precisava usar a força, ou seja, exércitos, Roma papal não tinha o seu próprio exército, mas ele usava o exército das nações, tá? O exército dos estados, né? Da Alemanha, da França, de Portugal. Então, esse poder era grande, mas não por sua própria força. Ele se utilizava da força de outros, ok? Que mais? Causará estupendas destruições. Realmente, o poder papal causou estupendas destruições, né? E aí você pode pesquisar. Não acredite no que a gente está falando, pesquise por você mesmo, pesquise o que foi a Inquisição e você vai ver como foi terrível, né? Muitos milhares de cristãos foram mortos. Destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui fala mais de destruição, né? Então vejam que seria um poder destruidor que destruiria o povo santo de Deus. E tem a ver com isso que eu acabei de falar, né? A perseguição aos cristãos. Fará prosperar o engano. Então, era um poder que enganaria as pessoas, que faria prosperar esse engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Olha só, você tem vivido despreocupadamente, meu irmão, minha irmã? Então, veja, o chifre pequeno que continua existindo até hoje, sendo usado por Satanás, ele foi usado pelo inimigo para destruir a muitas pessoas que vivem despreocupadamente. Então, se você tem vivido assim, meu amigo, deixe de viver assim, então, tá? Se preocupe com a sua vida, com a sua salvação, deixe de viver como se nada fosse acontecer. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Então, precisamos acordar. Letra F aí, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, novamente falando que esse poder se levantaria, atacaria a Jesus Cristo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. É assim que conclui a interpretação da profecia de Daniel 8. O chifre pequeno faria tudo isso, mas no final ele seria quebrado sem esforço de mãos humanas.
Ou seja, no final Deus vai vencer. Essa é a conclusão da profecia. Então, meus amigos, o que acontece na visão de Daniel 8, o que nós vemos é que esse poder político-religioso, Roma, na sua fase papal, ela ataca a intercessão de Cristo no santuário celestial. Essa intercessão foi prefigurada lá no santuário terrestre, que você vê aí do lado esquerdo, onde o sacerdote, um ser humano como sacerdote, né, ele intercedia pelo povo, ele fazia expiação, ou seja, purificação pelos pecados do povo, tá certo? Então, Jesus faz a mesma obra lá no céu hoje, e o chifre pequeno, então, ele ataca o ministério de Jesus no santuário celestial, o ministério de Jesus como nosso intercessor, ou advogado, ou mediador, ou sacerdote, tá? Tudo é sinônimo, tudo é a mesma coisa. E aí, meus amigos, o professor Darcio terminou com esses dois versos de Daniel 8, versos 13 e 14. Depois eu ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando duraria essa visão? E no verso 14 ela é respondida, a pergunta. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, o chifre pequeno teria poder para entregar o pisar, desculpa, o santuário, pisar o exército de Deus. Por quanto tempo? Por 2.300 tardes e manhãs. Então, quando esse tempo se cumprisse, o santuário seria purificado. Nós vamos entender o que isso significa no próximo slide. E aí eu quero abrir para vocês, se alguém tem alguma dúvida até aqui, pode falar agora, tá bom? E aí nós vamos entrar no próximo slide, que vai concluir o estudo de hoje. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se tiver, fique à vontade agora para perguntar, tá bom? Se não tiver, a gente já vai entrar no próximo capítulo, ou no próximo slide, nós vamos concluir com ele. Só um comentário. Aqueles que vivem despreocupados, quando você se refere àqueles que vivem despreocupados, seriam aqueles que vivem dispersos? Desculpa, aqueles o quê? Eu não entendi o final. No comentário que você leu, diz assim, que destruirá aqueles que vivem despreocupados. Sim. Você inclui, seriam aqueles que vivem dispersos, aqueles que acham que está tudo uma maravilha, que, na verdade, seriam os incrédulos? Sim, Cláudio. Seria isso, né? Aqueles que vivem como se nada fosse acontecer nesse mundo, né? Esse poder, ele enganou as pessoas, a gente viu, né? Foi um poder enganador. Então, quem ele conseguiu enganar? Ele não conseguiu enganar aqueles que estavam vigilantes, aqueles que, mesmo com todas as dificuldades, porque a Bíblia não era acessível como é hoje, né? Mas aqueles que o pouco que eles tinham da Bíblia, eles estudavam, eles memorizavam, né? Esse poder não conseguia enganar essas pessoas. Por quê? Porque eles já estavam vigiando, né? Eles não estavam vivendo despreocupadamente, mas aqueles que não estavam vivendo dessa maneira, muitos foram enganados, tá bom? Então, a mesma coisa serve para nós nos dias de hoje. Nós não podemos viver dessa maneira, né? Temos que estar vigiando e orando, como Jesus falou, estudando a palavra de Deus para não sermos enganados, tá bom? Compreendi. Mais alguém, meus amigos? Mais alguém quer falar? Quer fazer uma pergunta? Fique à vontade, tá? Como ninguém falou mais nada, então já estou compartilhando aí com vocês o próximo slide. Amigos, me deem só um minutinho que eu vou pegar o carregador, tá? O notebook está
na bateria e eu preciso colocar para carregar. Só um pouquinho, tá? Ok, meus amigos. Estou de volta. Vamos lá? Preparados para mais revelações da palavra de Deus? Nós vamos concluir agora nosso estudo, né? Esse slide não é tão pequeno, então peço aí a atenção de vocês, concentração, para que a gente possa avançar rápido. E nós vamos responder aquela pergunta, né? Até quando vai durar a visão do capítulo 8, né? E aí a resposta é até 2.300 tardes e manhãs. Então, nós vamos entender agora a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que está lá em Daniel 8,14. Ok? Preparados? Vamos lá, então. Aqui um resumo do que nós vimos até aqui, né? Deixa eu só tirar aqui. Daniel 2, 7 e 8. Nós já falamos, né? Sobre cada profecia de forma bem resumida. Quem não assistiu às outras aulas, assista. Eu envio para você, pode falar comigo no privado, eu envio para você o link da playlist. Mas estão aí os poderes, as nações, né, que se tornaram impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Daniel 7, esses 4 poderes também aparecem, só que Daniel 7 inclui Roma, não somente na sua fase imperial, mas também na sua fase papal. E Daniel 8, Babilônia não aparece, mas aparece a Medo-Pérsia e a Grécia, e novamente aparece o chifre pequeno, que é Roma, na sua fase papal. Então está aí a pergunta, né? Até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora? E aí a resposta é: a visão durará 2.300 tardes e manhãs. E então o santuário vai começar a ser purificado, em outras palavras. Tá certo? Então nós vamos entender essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. A visão profética de Daniel 8 tem relação direta com o tema do santuário. Você percebe isso claramente, né? Várias vezes é falado ali, é citado o santuário. E a própria visão contém elementos, né? Contém elementos do santuário, por exemplo, o carneiro, o bode, o chifre pequeno, né? Tirando o tamide. O tamide é o sacrifício diário, né? E deitando o santuário por terra, tá? Então, fica bem claro aí que a visão de Daniel 8 tem a ver com o santuário. Então, nós precisamos entender o santuário. E, sendo que a visão apresenta ali o chifre pequeno, né? Como um poder que iria surgir e atacar o santuário, isso quer dizer que esse poder político-religioso, ou seja, a Igreja Romana, ela falsificaria o sistema do santuário através do chifre pequeno, né? Ou seja, Roma papal, tá? E aí você vê uma ilustração do santuário, o santuário terrestre. Esse santuário terrestre, meus amigos, se você ler Êxodo 25, você vai ver que Deus deu as instruções para Moisés construir esse santuário e disse assim: olha, Moisés, constrói esse santuário de acordo com o modelo que eu te mostrei. Que modelo era esse que Deus mostrou para Moisés? Então, já existia um santuário, onde a Bíblia mostra claramente que existe um santuário no céu. Deus mostrou o santuário celestial e disse para Moisés: olha, Moisés,
constrói agora um santuário com os mesmos elementos, as mesmas partes do santuário celestial. E aí, o santuário terrestre era dividido em 3 partes. O pátio que você vê aí, ó, onde tinha um altar de sacrifícios e uma pia de bronze. Nesse lugar, era a única parte que o pecador poderia entrar. Era onde o pecador arrependido entrava, levando um animalzinho, geralmente um cordeiro, mas poderia ser outro. As pessoas mais pobres levavam animais, até passarinhos, né? Pombinhos, por exemplo, mas ninguém ficava sem receber o perdão dos pecados por falta de dinheiro, né? Deus, ele quer salvar a todos, ricos e pobres, tá bom? Então ali o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados a Deus, olha, não ao sacerdote. Esse pecado era transferido para o animalzinho, simbolicamente, e por esse motivo o animal morria, porque onde há pecado, deve haver morte. Então, agora os pecados passaram do pecador para o animalzinho, e por isso esse animal era sacrificado. Ele era morto. O próprio pecador matava o animal, matava ele degolado. O sacerdote acompanhava tudo isso. E ele colhia o sangue que jorrava ali do animal, e esse sangue ele colocava nas pontas do altar de sacrifício. Ele colocava um pouquinho em cada ponta, né, nas 4 pontas, e depois ele se lavava na pia de bronze e ele entrava com esse sangue no primeiro compartimento do santuário, da tenda, né, do tabernáculo. O tabernáculo é o mesmo que tenda, tá? Então, ele entrava no lugar santo, ou santo lugar. E ali no santo lugar, ele tinha 3 móveis, né? Uma mesa com 12 pães, um candelabro e um altar de incenso. Cada coisa ali tinha o seu significado, meus amigos. Eu não vou poder explicar com muitos detalhes por causa do nosso tempo, mas vai ter um estudo bíblico lá no grupo, é a lição 14, a verdade sobre, lição 13, a verdade sobre o santuário, tá? Aí lá você vai poder entender com mais detalhes. Mas esse sangue que o sacerdote levava, ele era aspergido, era espirrado com os dedos, né, no véu que separava o santo lugar do segundo compartimento do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. Era o lugar mais santo do santuário terrestre. Porque era ali onde ficava a Arca da Aliança, contendo as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Tinha também a vara de Arão que floresceu e um pote com um pouco de maná, tá? E ali essa Arca da Aliança tinha uma tampa, né, que eram 2 anjos que ficavam um de frente para o outro, e no meio desses anjos, em cima da Arca da Aliança, aparecia uma luz visível, que na língua dos hebreus era chamada Shekinah, era a presença visível de Deus. Por isso era o lugar mais santo do santuário, porque Deus estava ali. Então, o sacerdote não entrava no Santo dos Santos, ele só podia ir até o lugar santo. Daqui a pouco eu vou dizer quem podia entrar no Santo dos Santos, tá? Então ele espirrava esse sangue ali no véu e os pecados que tinham passado do pecador para o animal, agora simbolicamente eram transferidos para o santuário. Esses pecados ficavam registrados ali no santuário e é por isso que o santuário terrestre precisava ser purificado. E ele era purificado uma vez por ano. Eu vou já falar daqui a pouco. E aí, meus amigos, quando Jesus veio à Terra, João Batista, ao ver Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele animal que morria ali no santuário, ele era um símbolo de Jesus. Então, imagina aí, quantos animais morreram, né, ali pelos pecados do povo de Israel em todos aqueles anos. E aí você pensa, poxa, mas por que o cordeirinho inocente morria, né? E como eu expliquei, era porque ele recebia os pecados do pecador arrependido. E aí nós podemos ter pena do animal inocente, e ele era inocente realmente, ele não tinha culpa, mas ele morria no lugar do pecador. Mas se nós formos pensar
que aquele animal era um símbolo de Jesus, nós vamos ver que nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Jesus não deveria morrer. Jesus não tinha pecados. Mas quando nós pecamos e nos arrependemos e confessamos nossos pecados a Deus e Deus nos perdoa, esses pecados só são perdoados porque eles saem de nós e são transferidos para Jesus. E foram esses pecados que Jesus carregou lá na cruz. E foi por esses pecados que Jesus morreu sendo inocente. Então, foi o nosso pecado que causou a morte de Jesus. Nós temos que ter consciência disso também. Assim como era o pecado dos israelitas que causava a morte daqueles animais inocentes. São os nossos pecados que causaram a morte do Filho de Deus, sendo que ele também era inocente. E aí, meus amigos, aqui você tem uma visão da parte de dentro do tabernáculo, do santuário. Aqui, onde o sacerdote está, você vê o santo lugar, contendo os três móveis, né, que eu falei, o altar de incenso, a mesa com os pães e o candelabro com 7 lâmpadas. O véu que separava os dois compartimentos e no Santo dos Santos havia apenas um móvel, que era o mais especial de todos, né? A Arca da Aliança, onde tinha ali a presença visível de Deus. Veja, o sacerdote ele podia entrar somente no santo lugar, e ele entrava todos os dias ali. E nesse véu aí que vocês estão vendo, era onde era aspergido o sangue que ele levava, o sangue do animal que foi morto, que morreu no lugar do pecador. E aí, meus amigos, nós temos várias evidências na Bíblia de que existe um santuário no céu, tá? E esse santuário no céu, você pode ver nessas passagens aí. Todas essas passagens aí falam desse santuário no céu. Então, se você quiser, fique à vontade para anotar e depois ler esses versos. Se não, você pode ver depois, quando esse vídeo já estiver no YouTube, você pode pegar esses textos lá e ler. E aí você vai ver que todos eles falam de que existe um santuário no céu. Então não é invenção nossa, não é invenção minha, nem do professor Dácio isso. Essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo no YouTube, né? E era um pastor de uma igreja evangélica. Só um minuto. E aí, meus amigos, ele falava que ele falava o seguinte, que é errado ensinar que Jesus está no céu intercedendo por nós. Ele continua trabalhando pela nossa salvação, porque a obra de Jesus aqui na Terra, a morte de Jesus já foi completa. Então, a morte de Jesus já foi suficiente para nos salvar. Então, não precisa Jesus estar lá no céu intercedendo por nós, trabalhando em favor da nossa salvação. Mas isso não é verdade, meus amigos. Vocês podem confirmar por si mesmos aqui nesses textos. E eu vou citar só um desses que a gente poderia ler, mas por causa do tempo nós não vamos ler. Mas leia Hebreus 8, 1 e 2. E você vai ver como é clara a doutrina do santuário, como é clara a doutrina do ministério de Jesus no santuário celestial. Tá bom? Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Lá no santuário terrestre, desculpa, santuário terrestre, amigos, haviam dois rituais. Havia havia o serviço diário e o serviço anual. O serviço diário, como o nome já diz, acontecia todos os dias, e o anual acontecia uma vez por ano. Nós vamos entender. Serviço diário é
o que está lá em Êxodo 29:38. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha, ou ao pôr do sol, em outras traduções. Então, meus amigos, esse era o serviço diário. Todos os dias o sacerdote ele sacrificava 2 cordeiros, um pela manhã e um ao pôr do sol. Além disso, fazia parte do serviço diário também o sacrifício dos animais que eram levados pelos pecadores. Esses 2 cordeiros eram mortos por todo o povo, por todos os pecados, para a purificação de todos os pecados dos pecadores arrependidos, inclusive dos pobres, naqueles que não tinham condição de ir ao santuário, de levar um animal, de comprar um animal e levar ao santuário, ou não tinham condições de chegar até o santuário devido à distância. Então, assim, o sacerdote fazia expiação, ele intercedia por todo o povo, tá? Isso mostra, meus amigos, o desejo de Deus de salvar a todas as pessoas, tá? Então, esse era o serviço diário. Além disso, o próprio pecador incluía o sacrifício dos animais que eram levados pelos próprios pecadores. E aí você vê uma imagem, o pecador ali, juntamente com o animal, e o sacerdote acompanhando ali aquela cerimônia, né, aquele ritual onde o animal inocente morria pelo pecador arrependido, tá? Num típico, num típico serviço diário, quem se sentisse culpado de transgressão trazia ao templo um sacrifício, um cordeiro como oferta pelo pecado. Depois de o animal ter sido morto, o sacerdote tomava o sangue da oferta e colocava parte dele sobre as pontas ou chifres do altar de holocausto. Você pode ver isso especialmente no livro de Levítico, tá? Nos primeiros capítulos você vê lá como eram feitos os sacrifícios dos animais, as ofertas, tá? Então, como eu já expliquei, o sacerdote entrava ali no santo lugar, levando o sangue do animal. Uma vez por ano, no dia da expiação, o próprio santuário era purificado de todos os pecados confessados no período, ou seja, no período de 1 ano, conforme está lá em Levítico 16. Depois leia Levítico 16, que ali explica como era a cerimônia no dia da expiação. O sumo sacerdote sacrificava um bode, tomava o sangue do animal e o aspergia diante da arca do concerto no Santíssimo. Então, meus amigos, o dia da expiação era o único dia que alguém entrava no Santo dos Santos. E quem era esse que entrava? Era o sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, mas depois dele houveram outros. Então, olha o que diz Levítico 16, 8 a 10. Também tomará os 2 bodes. Esses 2 bodes eram levados pelo povo de Israel. E os porá perante o Senhor. Arão, que era o sumo sacerdote, lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor. Enviá-lo-á ao deserto para Azazel. Outras traduções chamam ele de bode emissário. Tá? Então, o que acontecia? O povo de Israel, no dia da expiação, ia até o santuário, levando 2 bodes para o povo todo. Era lançado sortes e um desses bodes era para o Senhor, o outro era para ser o bode emissário. Esse bode para o Senhor era morto, o seu sangue era derramado, então ele era símbolo de Jesus. Tá? Só que o outro bode era apresentado vivo, e aí daqui a pouco vocês vão entender quem esse bode vivo representava. Para quem assistiu o meu sermão, o Grande Juízo Investigativo, parte 1 e 2, já sabe quem é esse bode vivo. E eu sugiro que você assista esses 2 sermões, essas 2 pregações que tem lá no meu canal, que tem a ver com Daniel 7 e 8, tá bom? Então, meus amigos,
o santuário celestial, o santuário terrestre era purificado no dia da expiação. Mas o santuário celestial também iria ser purificado. Quando? Depois que se completassem as 2.300 tardes e manhãs, conforme Daniel 8,14. O capítulo 8 de Daniel termina dizendo que Daniel ficou espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Ou seja, Daniel não entendeu toda a visão. Ele entendeu parte da visão, a parte que o anjo Gabriel explicou, né? O carneiro com 2 chifres era a Média Pérsia, o bode era o reino da Grécia, aí quebrou o chifre grande, veio 4 chifres pequenos, representando a divisão do reino da Grécia em 4 partes, né, depois que Alexandre o Grande morreu. Aí depois vem o chifre pequeno. Até aí Daniel entendeu, mas ele não entendeu a parte das 2.300 tardes e manhãs. 12 anos depois daquela visão, no ano 538 a.C., Babilônia caiu e Daniel ainda estava perplexo por não haver compreendido a visão. Então, já no tempo da Medopérsia, né, quando a Medopérsia já estava reinando, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, Daniel, então, ainda estava perplexo por não haver compreendido a visão, né? Ele começou a estudar, então, os escritos do profeta Jeremias com respeito a Jerusalém. E você pode ler a parte que Daniel estudou ali em especial, Jeremias 29, 10 a 14. Então, o profeta Daniel entendeu, através dos escritos do profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém 70 anos. Ou seja, que Jerusalém, que foi destruída pelo Império Babilônico, né? E depois foi levado cativo, né? Todos os habitantes de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. Todos não, desculpa, quase todos. Então, Daniel entendeu que Deus estava dizendo que 70 anos se passariam desde o cativeiro babilônico para que Jerusalém fosse reconstruída e para que eles voltassem para Jerusalém. E Daniel fez as contas e ele chegou à conclusão que esses 70 anos já estavam se cumprindo e já estavam para acabar, né? E eles ainda não tinham voltado para Jerusalém. Então, Daniel 9, você vai ver uma linda oração de Daniel, uma das orações mais bonitas da Bíblia. Daniel confessando os seus pecados a Deus, os pecados dele, que nós nem vemos pecados em Daniel, né, na Bíblia, mas Daniel se inclui como fazendo parte do povo de Israel, né, do povo judeu que pecou contra Deus e por isso eles estavam sofrendo tudo aquilo, por isso eles foram levados cativos para a Babilônia, né? Tudo por causa do pecado deles. Então, Daniel ali confessa esses pecados a Deus e ele pede que Deus cumpra a promessa que foi dada por meio do profeta Jeremias, que seriam 70 anos de cativeiro. E aí, meus amigos, Deus então manda novamente o anjo Gabriel para que explicasse, para que desse a resposta à oração de Daniel e para que explicasse especialmente a parte que Daniel não havia compreendido. Qual foi a explicação dada para compreender a visão das 2.300 tardes e manhãs? Vamos ler Daniel 9:24 aí na tela. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, a pergunta é, qual foi a explicação dada para compreender a visão das 2.300 tardes e manhãs? Foi dado um novo período de tempo, meus amigos, um período de 70 semanas. 70 semanas, cada semana tem 7 dias, então 70 vezes 7, 490 dias proféticos,
como nós já vimos, segundo Números 14, 24, Ezequiel 4, 7, um dia profético é igual a um ano literal. Então, esses 490 dias proféticos são, na verdade, 490 anos literais. E olha, ele diz que 70 semanas estavam determinadas, preste atenção nessa palavra, determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Era o povo judeu. Então, o anjo Gabriel disse que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo judeu. E você vai já entender o que isso significa. Em hebraico, o verbo hatak, que foi traduzido por determinadas, 70 semanas estão determinadas. Ali a palavra é hatak, no original, né, em hebraico. Ela tem o sentido, além de determinadas, ela tem o sentido também de cortar, separar. Essa seria a melhor tradução para essa palavra ali. 70 semanas estão separadas sobre o teu povo, estão cortadas. Assim, os 490 anos que compõem o tempo de eleição para Israel foram cortados do período maior de 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, a profecia das 70 semanas, ela está dentro da profecia dos 2.300 dias. Tá? Essas 70 semanas foram separadas para o povo de Daniel, para o povo judeu. Ou seja, Deus estava dando para o povo judeu a sua última oportunidade, seu último tempo de graça. Vocês sabem que Deus escolheu Abraão e os descendentes de Abraão para serem o seu povo na terra, o seu representante na terra, mas eles falharam. Então Deus deu um último período de graça para os judeus, 490 anos. Tardes e manhãs é uma forma bíblica para se referir a dias. Você vê isso lá em Gênesis 1. Houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, ou seja, houve um dia de 24 horas. Então, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias proféticos, né? Que, transformando para anos literais, são 2.300 anos. Então, aí você vê, ó, a profecia maior, ela tem a duração de 2.300 anos, e a profecia menor tem a duração de 490 anos, mas está dentro do período dos 2.300 anos. Meus amigos, se alguém não estiver entendendo, pode falar, tá? Sei que não é tão simples de entender, mas também espero que esteja ficando claro. Qual seria o início desse período profético? Para a gente saber quando se cumpre essa profecia, as duas profecias, nós precisamos saber o início dela. Essa é a chave para entender a profecia. Nós temos que saber o início da profecia. Aí o verso 25 nos dá a resposta. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, veja, qual seria o início desse período profético? O início seria a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. É esse evento que marca o início da profecia das 70 semanas e também o início da profecia dos 2.300 anos. E aí, meus amigos, quando você lê o livro de Esdras, você encontra lá no livro de Esdras 3 decretos dos governantes, né, dos reis medo-persas, para a reconstrução de Jerusalém. O primeiro é o decreto de Ciro, você encontra lá em Esdras, capítulo 1, verso 1, foi no ano 536 a.C. O segundo foi de Dario I, no ano 516, está lá em Esdras 6,15. E o terceiro e último decreto foi do rei Artaxerxes I, ou o primeiro, né? No ano 457 a.C. Você encontra isso lá em Esdras 7, 7. E esse decreto do rei Artaxerxes foi o mais completo de todos.
porque ele deu plena autonomia ao Estado judeu. Ou seja, a partir dali, os judeus voltaram a ser uma nação, tá? O decreto de Ciro e de Dario não deu esse poder aos judeus, mas a partir do decreto de Artaxerxes, sim. E aí, meus amigos, então nós podemos dizer que foi um decreto em 3 partes, tá? Mas para a profecia, aqui é levado em consideração como o início é o terceiro e último decreto, ok? O decreto do rei Artaxerxes. Então, o decreto de Artaxerxes I foi o que garantiu a plena autonomia ao Estado judeu. E esse decreto, meus amigos, só passou a vigorar totalmente depois que as suas ordens chegaram aos sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrate, como está lá em Esdras 8:36. Ou seja, esse decreto foi feito, mas ele só passou a vigorar quando ele chegou até aos governadores daquela região ali, próxima de Jerusalém. E isso aconteceu no outono de 457 a.C. Então, esse, melhor dizendo, é o início da profecia das 70 semanas, o outono de 457 a.C. Quantas semanas proféticas haveria entre o decreto para reconstruir Jerusalém e o aparecimento do Messias, o ungido? Vamos ler o verso 25. Novamente. Sabe e entende, desde a saída... Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, contando a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que nós vimos que foi no ano 457 a.C., foi no outono desse ano, até ao ungido. Quem é o ungido? Quem é o príncipe? Ungido é Jesus, meus amigos. A palavra Messias significa ungido em hebraico. A palavra Cristo significa ungido em grego. Então, Jesus é o Messias. Tá? É o ungido, é o príncipe, tá? Então, desde a ordem até Jesus, haveria um espaço de 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, ou seja, 9 semanas, tá? Então, você vê aí, ó, do ano 457, no outono, se passaram 483 anos, ou seja, 7 semanas mais 62 semanas, 69 semanas. 69 vezes 7 dá 483. Então, passaram-se esses 483 anos, ou 69 semanas proféticas, e quando chegou o outono do ano 27 depois de Cristo, o que aconteceu? Apareceu o ungido. Jesus Cristo foi batizado e foi ungido pelo Espírito Santo, como ele mesmo falou, o Espírito do Senhor me ungiu. Então, ali Jesus deu início ao seu ministério, ou seja, essas 69 semanas proféticas, elas marcam o início do ministério de Jesus na Terra. Olha só que legal, olha só que interessante. Deus deu provas de que Jesus era o Messias, Jesus era o ungido. E a prova maior é essa profecia das 70 semanas. Que outro evento importante, profético, né, foi antecipado na visão de Daniel 8, versos 26 e 27. Daniel 9, 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele, falando do ungido, né, fará firme aliança com muitos por uma semana.
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, veja, aqui está falando de que depois dessas 62 semanas, e são 62 semanas mais 7, né, porque teve as 7 semanas antes, ou seja, depois dessas 69 semanas proféticas que nós vimos, que são 483 anos literais, que se cumpriu no ano 27 depois de Cristo, o que aconteceria? Seria morto quem, meus amigos? O ungido, Jesus seria morto. Mais especificamente, quando Jesus seria morto? Ele, Jesus, né, fará firme aliança com muitos. Jesus faria uma firme aliança com os judeus, a última semana para os judeus, a última semana de graça, ou seja, 7 anos. Os últimos 7 anos de graça para os judeus, a última chance deles. Então, Jesus faria firme aliança com os judeus por uma semana, ou seja, 7 dias, 7 anos literais. Na metade da semana, Jesus faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Onde é que acontecia o sacrifício e a oferta de manjares, meus amigos? Era lá no santuário terrestre. Era lá que o pecador arrependido levava o animal e esse animal era sacrificado. Quando que esse sacrifício seria encerrado? As ofertas seriam encerradas no santuário terrestre? Na metade da semana. Quanto é a metade de 7, meus amigos? Metade de 7, 3,5. Ou seja, Jesus começaria a sua firme aliança com os judeus por uma semana, ou seja, por 7 anos. Na metade desses 7 anos, Jesus seria morto. E foi exatamente o que aconteceu, meus amigos. 3 anos e meio depois que Jesus iniciou seu ministério, 3 anos e meio depois que Jesus foi batizado por João Batista, Jesus foi morto. Ou seja, o ministério de Jesus durou apenas 3 anos e meio. E isso não foi por acaso, porque Deus não faz nada por acaso. Isso já estava determinado. Isso estava na profecia de Daniel 9, profecia das 70 semanas. Então, 3 anos e meio depois, Jesus foi morto. Então, para você entender melhor, tá? Aí está na tela a profecia das 70 semanas. 70 semanas são 490 anos literais, que iniciaram no ano 457 a.C., no outono desse ano, com a ordem, com o decreto do rei Artaxerxes I para a edificação de Jerusalém. Passou-se 7 anos, ou seja, 49 anos literais. O que aconteceu no final desses 49 anos, no ano 408? A cidade de Jerusalém foi reconstruída, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Como diz aqui no verso 25, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Você vê lá o livro de Neemias, de Esdras, você vê como foi dificultoso para os judeus reconstruírem Jerusalém, por causa dos inimigos, né? E aí passaram-se então 7 semanas, ou seja, 49 anos, mais 62 semanas, ou seja, 434 anos, e chegamos ao ano 27 depois de Cristo. O que acontece ali? Jesus é ungido, Jesus é batizado, é ungido pelo Espírito Santo, e Jesus, o ungido, ele começa o seu ministério que durou 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio terminam no ano 31 depois de Cristo, que foi quando Jesus morreu. E aí, meus amigos, para completar a última semana, o último período de graça para os judeus, faltavam mais 3 anos e meio. O que aconteceu nesses 3 anos e meio? Você pode ver no livro de Atos o que aconteceu. Nos primeiros capítulos, até o capítulo 8, você vai ver que os apóstolos ficaram em Jerusalém, receberam o batismo do Espírito Santo também, foram ungidos como Jesus foi ungido, pregaram para os judeus durante 3 anos e meio. E no final desses 3 anos e meio, os judeus rejeitaram a Jesus Cristo pela última vez, quando eles mataram o primeiro cristão, né? O primeiro mártir da era cristã foi Estevão. Você vê isso lá em Atos capítulo 7. Então, Estevão foi morto no ano 34 depois de Cristo.
3 anos e meio depois da morte de Jesus, e assim termina as 70 semanas, os 490 anos de graça para os judeus, especialmente aquela última semana ali, aqueles últimos 7 anos. Os judeus mostraram que eles rejeitaram Jesus como nação, tá? Não como pessoa individual, não como ser humano individualmente, mas como nação. Então, os judeus, os israelitas, né, que depois passaram a ser chamados apenas de judeus, eles deixaram de ser o povo de Deus como nação. E Deus agora faz uma aliança com os gentios. É o que nós conhecemos como a nova aliança, né? E agora qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode fazer parte do povo de Deus. Então, os judeus podem fazer parte do povo de Deus? Sim, claro, como pessoas individuais. Eles podem fazer parte também. Assim como eu, você e qualquer outra pessoa nesse mundo pode fazer parte do povo de Deus. Então, Deus tem a sua igreja na terra. Antes essa igreja era o povo de Israel, ou depois os judeus, mas hoje nós todos podem fazer parte da igreja de Deus. Não que naquele tempo não podia, mas isso daí é uma outra história, não vou me aprofundar aqui. Nós precisamos correr para encerrar, meus amigos, está aí mais uma vez todos os eventos da profecia das 70 semanas que nós já entendemos, tá? E aí, meus amigos, voltando para a profecia agora dos 2.300 anos, nós vamos fechar. Nós separamos 490 anos. Isso é de acordo com a profecia das 70 semanas. Então, você diminui, faz a conta aí, 2.300 anos menos 490, dá 1.810 anos. Ou seja, para completarem-se os 2.300 anos proféticos, passaram-se 490 anos até a morte de Estevão, e para se completar os 2.300 anos, são necessários mais 1.810 anos. Então, 490 anos se cumpriu no ano 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão, mais 1.810 igual 1.844 depois de Cristo. Nesse ano, o santuário começou a ser purificado, meus amigos. É assim que se chegou a essa conclusão. Foi através dessa profecia, por meio desse cálculo que vocês estão vendo. Então, está aí a profecia dos 490 anos que nós já vimos. E para 2.300 anos, faltam 1.810. Então, soma-se aí 34 mais 1.810, chegamos a 1.844. Foi quando o santuário começou a ser purificado. E o que isso significa, Levi? Significa o seguinte, meus amigos, que Jesus, que até então havia atuado apenas como nosso sacerdote, como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso intercessor, Jesus passa agora, e isso Jesus estava fazendo no lugar santo do santuário celestial, tá? No lugar santo, que era onde o sacerdote entrava, lembra? Eu falei, o sacerdote só podia entrar no lugar santo. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação. E foi o que aconteceu. Jesus passa agora do santo lugar para o Santo dos Santos. Jesus entra em 1844 no Santo dos Santos e começa a fazer agora a expiação, não mais do santuário terrestre, mas sim do santuário celestial. Ou seja, Jesus começa a purificar o santuário celestial. Lá na pregação sobre o grande juízo investigativo, acho que na parte 1 eu explico por que o santuário precisa ser purificado. Tá? Então está aí, 490 anos, o tempo de graça para os judeus, a última oportunidade deles, que eles rejeitaram, e depois 1.810 anos, onde, a partir dali, qualquer pessoa pode fazer parte do povo de Deus no fim dos tempos. E assim se cumpre a profecia dos 2.300 anos, em 1844. Opa! Uma vez que ao Jesus morrer, em 31 depois de Cristo, o sistema de sacrifícios do santuário encerraram suas funções na terra, e Deus atestou esse fato dramaticamente rasgando a cortina interior do templo em duas partes. Você pode ver isso lá em Mateus 27:51.
Quando Jesus morreu, no exato momento, o véu do santuário que separava o santo lugar do santo dos santos se rasgou em duas partes, de cima para baixo, mostrando que não foi seres humanos que fizeram isso, mas foi o próprio Deus. Por que Deus fez isso? Porque ele estava mostrando que o santuário terrestre perdeu a sua validade. Ele não era mais necessário, porque não precisavam animais morrerem pelo pecador, porque Jesus já havia morrido. Os animais eram um tipo de Cristo. Jesus foi o antítipo, né? Então, Jesus cumpriu ali aquilo que os animais prefiguravam, tá bom? E vejam, os romanos, anos mais tarde, no ano 70 depois de Cristo, eles destruíram o Templo de Jerusalém. Então, quando se cumprem os 2.300 anos, em 1844, não existia mais Templo de Jerusalém, não existia mais santuário na terra. Então, isso nos leva a uma única conclusão, meus amigos. O santuário a ser purificado em 1844 só pode ser o santuário celestial. E aí você vê mais alguns textos que falam do santuário celestial. O Yom Kippur, que é o dia da expiação em hebraico, né, o dia da expiação anual do santuário terrestre, era um símbolo profético do juízo celestial que começou em 22 de outubro de 1844. Então, aquele dia da expiação no santuário terrestre, ele prefigurava o dia da expiação no santuário celestial. E esse dia da expiação no santuário celestial, que não é só um dia, né, mas sim são vários anos, e isso vem desde 1844 até hoje, e vai ser até um pouco antes da volta de Jesus, quando Jesus vai então terminar de julgar a todas as pessoas, tá? Então, esse juízo investigativo ele começou no dia 22 de outubro de 1844. Como que se chegou a essa data? Vou já falar. Então está aí, meus amigos, toda a profecia das 2.300 tardes e manhãs com as suas datas. E em 1844 Jesus inicia a sua obra de sumo sacerdote. Jesus assume a sua função de sumo sacerdote. Até então, ele tinha assumido sua função apenas de sacerdote, mas agora ele passa a julgar como sumo sacerdote, como nosso sumo sacerdote. O dia da expiação no santuário terrestre acontecia no dia 10 do 7º mês, tá? E no ano de 1844, transformando do calendário judaico, transformando para o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, o dia 10 do 7º mês caiu no dia 22 de outubro. E foi assim que as pessoas daquela época, especialmente um homem chamado Guilherme Miller, mas outras pessoas que se uniram a ele, chegaram a essa conclusão de que o santuário seria purificado no dia 22 de outubro de 1844. Só que eles tiveram uma compreensão errada por achar que o santuário que seria purificado seria a terra. Então eles acharam que esse dia seria o dia da volta de Jesus. E eles esperaram a volta de Jesus. Milhares de pessoas esperaram a volta de Jesus nesse dia, mas Jesus não voltou porque não era esse o evento. A data estava correta, mas o evento estava errado. Então, meus amigos, Apocalipse 14, 7 diz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então, a Bíblia anuncia que haverá um juízo, e esse juízo já está acontecendo. Desde quando, Levi? Desde o dia 22 de outubro de 1844. Quem é que vai ser julgado? Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você quer entender mais sobre isso, assista os meus 2 sermões sobre o grande juízo investigativo. Mas é claro na Bíblia que esse dia, que esse juízo vai acontecer. Ele precisa acontecer para que o santuário celestial seja purificado antes da volta de Jesus. Muitas pessoas ficam preocupadas quando ouvem sobre o juízo, mas Jesus se apresenta como nosso grande advogado. 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessares os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Jesus é o nosso grande advogado. Existe advogado melhor do que Jesus, meus amigos? Claro que não. Então, nós temos o melhor advogado de todos, aquele que pode
nos defender diante de Deus o Pai, nos defender das acusações do inimigo. E é claro, para que Jesus possa nos defender, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Satanás vai nos acusar de que nós somos pecadores, que nós vivemos na prática do pecado. Mas se nós vamos a Jesus arrependidos e confessamos nossos pecados a Deus, então Jesus vai diante do Pai e intercede por nós, e assim nós recebemos o perdão dos nossos pecados, e Satanás não pode mais nos acusar de nada. E assim Satanás é derrotado por Jesus Cristo, é derrotado na nossa vida. E aí, meus amigos, eu quero concluir com esse texto que está em Daniel capítulo 8, os versos 17, 19 e 26, que diz: Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Verso 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. E o verso 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, meus amigos, a profecia de Daniel 8, ela se refere ao tempo do fim. Daniel 8 e 9, vocês viram, são profecias que se complementam, né? Então, elas são para o tempo do fim, ou seja, elas chegam até nós, meus amigos. Isso quer dizer que nós estamos vivendo já no tempo do fim. E por que é importante saber isso? Porque isso deve nos levar a fazer aquilo que nós falamos lá mais no início, né, Cláudio? De que nós não podemos viver despreocupadamente. Se nós sabemos que Jesus está julgando o povo de Deus nesse momento, se nós sabemos que o nosso nome pode ser passado a qualquer momento diante de Deus, e nós podemos ser ali absolvidos ou condenados, justificados ou condenados. Então, nós não podemos viver de qualquer jeito, não podemos viver despreocupadamente. Nós precisamos viver uma vida de santificação no Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai fazendo na nossa vida as mudanças que nós precisamos. Por meio do Espírito Santo, Ele vai nos transformando cada dia à imagem de Jesus. E é assim, meus amigos, que nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer o inimigo de Deus, nós vamos vencer a nós mesmos. E é assim que nós estaremos preparados para a volta do Senhor Jesus. Então, eu espero que tenha ficado bem claro. O estudo de hoje foi um estudo longo, eu sei, eu peço desculpas pelo horário. Para quem está no horário de Brasília, aí já são 10h44, já está bem tarde, mas eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração agora. Quem quiser ficar depois, fique à vontade. Se quiser tirar suas dúvidas, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade para ficar. Quem quiser sair também, pode sair sem nenhum problema, tá bom? Então, convido você a fechar os olhos, a levar o pensamento a Deus e vamos juntos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo desta classe bíblica. Obrigado, meu Deus, por todos os amigos que se fazem presentes aqui e que dedicaram esse tempo para estudar a Tua palavra juntamente comigo. Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas fizeram a melhor escolha e, graças ao Senhor, eles estão aqui, puderam ouvir essa mensagem, puderam aprender mais da Tua palavra, puderam entender a profecia de Daniel 8 e Daniel 9, e nós chegamos à conclusão, meu Deus, que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo, estamos vivendo no tempo do fim. E isso deve nos levar, meu Deus, a tomarmos decisões sábias na nossa vida. Isso deve nos levar a fazermos escolhas que nos aproximem do Senhor cada dia. E, ao mesmo tempo, temos que rejeitar as coisas desse mundo, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude nesse propósito, nos ajude a buscar o Senhor de todo o nosso coração, nos ajude a estarmos preparados para o julgamento, quando o nosso nome for passado, que nós sejamos justificados
e não condenados, meu Deus. Muito obrigado por tuas bênçãos em nossas vidas, especialmente pela vida e saúde que o Senhor nos concede, e também por todas as tuas bênçãos espirituais, pelo perdão dos pecados, pela morte do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Louvado seja o Senhor por todas essas bênçãos, continue protegendo a todos, nos livra dessa doença terrível que tem tirado tantas vidas, proteja também nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos na fé. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos. Vocês podem ficar à vontade agora, tá? Quiserem falar, comentar, quiserem tirar alguma dúvida, esse é o momento, tá bom?